O capítulo 21 do livro do Apocalipse, que eu li com vocês, fala sobre o final de tudo. E fala sobre a eterna morada dos crentes que aqui estão. Essa eterna morada leva um nome chamada Nova Jerusalém. O escritor João fez questão de desenhar para nós essa cidade. Ela é tão magnífica, ela é tão poderosa. Meu querido amigo cantor que deu um branco, esqueci seu nome, Emerson. Eu ia te chamar de Leonardo. O Leonardo está do lado de lá. O escritor do Apocalipse, quando foi falar sobre a Nova Jerusalém, pastor Zilmar, ele contou para nós que o Senhor Jesus tinha na mão uma vara de medir. E eu fui procurar na Bíblia, encontrei um outro profeta que falou sobre uma vara de medir, que foi Ezequiel, no capítulo 45. Ezequiel disse que a vara de medir dele tinha 6 côvados. Um côvado judeu chega em torno de 52,5 centímetros. Então eu calculei o tamanho de uma vara de medir, 3,15 metros. João diz que Jesus tinha na mão uma vara de medir, só que ela era de ouro. E com essa vara ele mediu a cidade. E ele chegou a um número absurdo de tamanho. Ele falou que a cidade tinha milhares de estádios. Calculando o número de estádios, a 185 metros um estádio grego, a cidade tinha 2.220 quilômetros de largura, por 2.220 quilômetros de comprimento, por 2.220 quilômetros de altura. Quando você calcula isso em metros cúbicos, dão 10 milhões de metros. É algo absurdo. 2.220 metros de comprimento, para você ter uma ideia, da cidade de São Paulo até a cidade de Fortaleza. Pense num tamanho, a distância esta é a cidade santa. E pelo que eu calculei, como ela também tem altura para cima e para os lados, cabe todo mundo lá dentro, viu? Todos aqueles que já foram, os que estão aqui e aqueles que ainda hão de vir. Tem um lugarzinho lá para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos. Tem um lugarzinho lá para as pessoas que você ama. Alguém acredita que pode ir para lá um dia ainda? Todavia, quando eu estava lendo o capítulo 21, eu encontrei no versículo 2 a seguinte palavra: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, escute agora, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. João disse que a Nova Jerusalém, Abner, que descia do céu, era como uma esposa ataviada, pronta para ser entregue para o seu marido. E então eu comecei a imaginar: será que Jerusalém não é muito mais do que nós pensamos? E talvez por isso as 3 maiores religiões do mundo brigam por ela. Você sabia disso? Que em Jerusalém converge as 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Israel é atacado. 7 de outubro do ano retrasado, o Hamas atacou Israel. Eles atacaram as faixas de Gaza. Às vezes atacam até próximo de Tel Aviv. Atacam nas cercanias, atacam perto dos montes, atacam na divisa com as nações. Mas ninguém ataca Jerusalém. Por que ninguém ataca Jerusalém? Porque ela é sagrada. A cidade de Jerusalém da terra, ela é sagrada. Só que quando você estuda a história da Jerusalém da terra, você vai chegar à seguinte conclusão: o que os homens viram nessa cidade? Jerusalém foi destruída mais de 27 vezes por guerras violentíssimas. Ou seja, todo mundo quis arrancar um pedaço daquela terra. E quem já foi em Israel? Quem já foi em Israel aqui? Deixa eu ver. Esses aí são testemunhas. Quem não foi e gostaria de ir, recebe a profecia. Eu profetizo que antes de você fechar os olhos no Senhor, você vai conhecer a cidade santa. Pois bem, quem já foi em Jerusalém sabe do que eu vou falar agora. A gente chega naquele lugar, você espera o hors concours, um ponto fora do lugar, e você encontra uma cidade que tudo nela acaba machucando a gente que é do ocidente. O sol é extremamente quente, as pedras são muito brancas, a água é saloba, a comida não é boa, a não ser lá no hotel que você fica, que você vai de manhãzinha para tomar um café da manhã, tem até feijão feito. Você saiu de dentro do hotel onde hospedam os estrangeiros, você não consegue comer bem. Você vê Jerusalém no meio do nada, perto de lugar nenhum, cercada com 7 montanhas. E você se pergunta: por que destruíram Jerusalém tantas vezes? Tem algo de divino naquela terra, tem algo extraordinário.
A primeira vez que a Bíblia fala de Jerusalém, poucas pessoas percebem. É quando Abraão, lá saindo de Ur dos Caldeus, encontra por aquela terra um tal de Melquisedeque, um sacerdote sem genealogia, um tipo e uma figura de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém. Salém ou Seilem é paz. Daí Jerusalém ou Jerusalém. Jerusalém também é chamada de Sião. Todas as vezes que você ver a palavra Sião na Bíblia, ela está falando de Jerusalém. Então Jerusalém é chamada de Salém, de Sião e de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa a habitação da paz. Por que que as pessoas tentam contra aquele lugar? Porque todos os grandes imperadores lutaram contra aquele lugar. Talvez eles nem sabiam o que estavam fazendo, mas o diabo, esse sempre soube. Aquele lugar é muito mais que um espaço geográfico. Ele aponta para algo muito maior. Se pelo que eu entendo da Bíblia, no capítulo 21, verso 2 do Apocalipse, João dizendo que a Nova Jerusalém é como uma esposa. Eu posso usar aqui na língua portuguesa aquilo que nós chamamos de metonímia. O que é metonímia, pastor? É uma figura retórica. Jerusalém é uma figura da igreja de Jesus de Nazaré. Vou falar de novo. Jerusalém é uma figura da esposa do Cordeiro de Deus, que um dia vai estar com ele para todo sempre. Assim as outras religiões, como o Islã e como o judaísmo, talvez se arvorem disso também. Ao saber que Jerusalém é esse pedaço tão santo, talvez eles também tenham pensamentos como os nossos, mas nenhum se parece com o nosso, porque nós acreditamos que nós somos a noiva do Cordeiro de Deus. Quem aqui é a noiva do Cordeiro de Deus? Quem estava aqui ontem ouviu o pastor Júnior pregar sobre isso? Eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que eu estou aqui falando para os remanescentes. Eu acredito que muitos dos que estão aqui me ouvindo pregar não vivenciarão a morte. Eu acredito que muitos que estão aqui terão seus ouvidos afinados no diapasão do Espírito Santo. Eu acredito que Jesus já está de pé. Eu acredito que Ele já está em uma sala, colocando a roupa de noiva e os anjos dando as últimas arremates nas suas vestes. Eu acredito que numa sala do lado está Deus Pai olhando para um relógio invisível que só Ele conhece os ponteiros, e Ele dizendo aos anjos: está quase na hora. Eu acredito que bem próximo a esse palácio, na escadaria, Tony, tem lá um arcanjo sentado com uma trombeta de ouro na mão, pulindo ela, dizendo: é só dar ordem, chefe, para se cumprir o que Paulo disse, que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. E se a trombeta do arrebatamento tocar daqui 5 minutos, e daqui desta linda festa apenas 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ouvir. Jerusalém. E aí então eu comecei a pensar com a minha mente de pregador: se Jerusalém é uma metonímia da igreja, ou seja, se ela é uma figura retórica que aponta também para a igreja, Jerusalém pode nos ensinar muito. E para falar dos ensinamentos que eu tenho a dar, eu tenho que voltar no tempo. Então aperte o cinto, porque vamos decolar. Temos que compreender como foi que Deus levou o seu povo para dentro dessa cidade de Jerusalém. Não foi há 1000 anos atrás com Davi, quando ele tomou conta da cidade de Jerusalém pela primeira vez, expulsando os jebuseus de lá. Tudo começa bem antes, começa na Mesopotâmia, quando Deus escolhe Abrão, depois transforma o seu nome em Abraão e tira ele daquela terra e o leva para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os seus 12 filhos. Jacó com seus filhos vão parar no Egito. E depois de 430 anos aprisionados no Egito, Deus levanta um judeu corajoso chamado Moisés. E é Moisés quem, com mão forte, começa a enfrentar Faraó para arrancar o povo de dentro do Egito. Cada vez que Moisés vai a Faraó, ele diz: deixa o meu povo ir adorar.
Moisés não diz: deixa o meu povo sumir daqui. Moisés só diz: deixa o meu povo sair daqui para adorar. E Faraó não deixava o povo sair para adorar. Na primeira vez não deixou, na segunda não deixou. E nós conhecemos as 10 pragas que vieram sobre o Egito. E somente na última, na pior, na praga capital, onde todos os primogênitos do sexo masculino, tanto de homens quanto de animais, foram mortos. E aí então Faraó permitiu que Moisés saísse com o seu povo daquela terra. Moisés, na noite anterior, recebeu uma revelação de Deus, que toda família precisaria pegar um cordeiro imaculado, o seu sangue aspergido nos umbrais das casas, e o cordeiro comido por toda a família ou amigos que se reuniam. Moisés deu uma ordem tão estranha. Ele disse: é para comer o cordeiro inteiro, não é para comer só a picanha do cordeiro. Nem sei se cordeiro tem picanha. Não é para comer só o carrezinho do cordeiro, é para comer o cordeiro inteiro. É para comer as vísceras, é para comer a língua, é para comer o cérebro dele, é para comer todo o cordeiro. E não é para comer em forma de churrasco, é para comer com ervas amargas, é para comer com um pão que não tem fermento, é para se alimentar disso. É um momento de reflexão. E há de ser que nesta noite o Senhor disse a Moisés: a casa que tiver a marca do sangue, o meu anjo não passará por lá. Aconteceu exatamente assim. Os egípcios tiveram a morte e os judeus tiveram o livramento. Quando Faraó acordou pela manhã, viu seu filho morto e a pandemia de mortos sobre o Egito, desesperado, ele mandou chamar Moisés e disse: tira o seu povo daqui. E Moisés então deu um grito ao seu povo. Só que Deus é tão bom que Deus não deixa o seu povo perder nada. A Bíblia diz que na medida que os judeus se levantavam para sair daquela terra, todos os egípcios começaram a dar para eles ouro, prata e riquezas. Eu nunca vi ninguém beneficiar empregado, muito menos escravo. Era maneira de Deus falar assim: vocês trabalharam 430 anos aí sem carteira assinada, sem nenhum tipo de benefício. Agora vocês estão indo embora e não pode sair de mão vazia. Eles oprimiram vocês, agora eles vão devolver para vocês tudo que foi roubado nesse tempo. O povo saiu de lá com ouro, com prata. De onde foi que eles arrumaram ouro para fazer o bezerro de ouro? De onde foi que eles arrumaram ouro para construir depois o tabernáculo do Senhor? Então eles saíram dali enriquecidos. Assim é a saga dos hebreus. E então, quando eles estão saindo ali daquela terra, a caminho da terra prometida, esse Israel, Israel, Roberto, mude a música. Essa nação que nunca entendeu Deus, uma nação que olharam para o céu e pensaram que Deus era uma espécie de monstro, porque é a única coisa que vem ao meu coração. Imagine você ver Deus fazer todos esses milagres, te tirar do meio da terra onde você foi escravizado, te prometer uma terra de milagres onde mana leite e mel, te tirar com milagres extraordinários como o mar vermelho se abrir e as pragas que aconteceram. Você viu, você participou de tudo isso, para 3 dias depois você pegar o seu líder, colocar ele numa parede e falar: por que você nos trouxe aqui, Moisés? Para morrer no meio do deserto? Lá no Egito ainda tinha sepultura, lá no Egito ainda tinha coisas para a gente comer como alho, bravo, cebola e pepino. Deus não conseguia compreender porque aquele povo era tão ingrato. E talvez aqui esteja o pior pecado de Israel. É claro que quando nós vamos estudar o Israel que é arrastado para dentro de Babilônia, os teólogos vão dizer que os pecados de Israel se baseavam em idolatria, em injustiça para com os mais pobres, em assassinato e não ouvir a voz dos seus profetas e abandono da lei. São isso que os teólogos falam. Mas eu, Marco Feliciano lá da Roça, tenho outro pensamento. O pior erro de Israel foi um crime que eles cometeram, que é o crime da ingratidão. Vou repetir para todos ouvirem: ingratidão. Não tem um pecado pior do que esse. Por que não, pastor? Porque para todos os outros pecados grosseiros existe uma explicação. O que mata, ele avisa: matei em legítima defesa. O que rouba, diz: roubei para colocar comida na boca do meu filho. O que adultera, diz: adulterei por incompatibilidade de gênio. Todo mundo tem uma desculpa para os seus pecados. O ingrato não tem desculpa. Que desculpa vai dar o ingrato que você tira da rua, põe dentro da sua casa? Que desculpa vai ter a pessoa que você tira da boca do seu filho, da roupa da sua esposa e doa para a pessoa? E quando você menos espera, a pessoa vem te dar um abraço de tamanduá e finca uma espada, uma faca nas suas costas. Esse é o pecado da ingratidão. Israel foi ingrato com Deus. Israel olhou para Deus e chegou um certo momento que ele diz: Deus não é Deus, Deus deve ser um Masterchef. Por que quer se meter na nossa comida? Por
porque Deus disse não é para comer qualquer tipo de coisa. Alguém disse não, Deus deve ser um construtor de terno. Como é que chama as pessoas que fazem roupa? Estilista. Deus deve ser um estilista, porque está se metendo na nossa roupa. Ele disse que não é para ter roupa de homem e mulher, nem roupa de mulher nem homem. Alguém diz Deus deve ser uma agente matrimonial, porque está se metendo no nosso casamento. Não quer que a gente case com pessoas daqui ou de acolá. Israel não entendeu que Deus estava protegendo eles. Quem lê a Bíblia Sagrada vai entender o que eu vou falar. Quando começamos a Bíblia, de Adão até a Torre de Babel, nós vemos Deus falar com a humanidade inteira. Mas da Torre de Babel para frente, Deus abandona a raça humana inteira. E Deus só foca os olhos em apenas um homem chamado Abrão, na terra de Ur dos Caldeus. Há uma explicação para isso. Deus percebeu na Torre de Babel que a raça humana estava tão contaminada que não tinha mais o que fazer. Então Deus procurou com seus olhos na terra um homem, disse: desse homem eu vou trabalhar e cuidar. Dele vai vir uma família que eu vou trabalhar e cuidar. Dessa família vai vir um povo que eu vou trabalhar e cuidar. Desse povo eu terei um modelo para que os outros povos os acompanhem. O que é Israel senão um modelo? Deus queria que a mulher judia, ao andasse pelas ruas e pelas estradas, as pessoas não tivessem dúvida se ela era uma mulher ou se era um homem. Deus queria que o povo de Israel no meio do deserto não sofresse com doenças que viessem com a alimentação de carnes rançosas, com a alimentação de carnes de animais impuros. Deus queria que o povo visse como é que esse povo está tão saudável. Deus queria que Israel fosse um modelo, mas aquele povo não entendeu. A Bíblia Sagrada vai me dizer que Israel, quando entramos por exemplo pelo livro dos Juízes, por 270 anos eles se curvam diante de outras nações. Eles caem, se levantam e caem parecendo bebuns. Quando tudo estava bem, ao invés de adorarem a Deus e glorificá-lo, olha eles pegando o que trouxeram do Egito. Trouxeram do Egito Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Ora, quando tudo desabava, eles pediam perdão a Deus, escondiam os ídolos, não quebravam, escondiam, e Deus por misericórdia e socorriam eles. Isso aconteceu por um período de quase 3 séculos, e Deus começou a compreender que esse povo também não tinha mais cura. Então Deus levanta profetas fortes. Deus levanta Jeremias, Deus levanta Isaías. Deus começa a dizer: se vocês não se converterem, eu vou ter que dar a vocês um remédio mais forte. Até agora foi só cibalena, até agora foi Dorflex, e vocês não estão entendendo. Até agora foi só uma microcirurgia dentro do consultório médico. Pelo jeito, eu vou ter que dar a vocês um tratamento mais pesado. Vou ter que dar um tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Vou ter que deixar médicos abrirem vocês por inteiro, para vocês entenderem que vocês não são normais, que vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Que eu levantei vocês para serem um modelo daquilo que eu quero que o mundo seja. Eu abro um parênteses aqui para dizer que assim como houve um Israel no Velho Testamento, alguém no Novo Testamento vai nos chamar de novo Israel. Tem teólogos que não concordam com isso, tem teólogos que não fazem comparação entre Israel e a igreja, mas eu faço. Tudo que está escrito no Velho Testamento, o Novo diz: aprenda para vocês não errarem também. Siga os passos, porque quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. E não é que o Israel da Bíblia Sagrada não seguiu os exemplos, e não é que o Israel do Novo Testamento também não seguiu os exemplos. Quando eu falo de Novo Testamento, quando eu falo de igrejas que se perderam, eu não preciso falar do século 21, é só voltar dentro da Bíblia Sagrada. No livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 3, verso 20, tem um versículo, grande pregador, que todas as vezes que eu era criança, eu pregava no meio do culto ar livre, com o microfonezinho na mão, dizendo: ei pecador, assim diz o Senhor para você, Apocalipse 3 e 20, eis que estou à porta e bato, pastor Ítalo. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei aí dentro e cearei com você, você será comigo. Eu preguei isso para o pecador. Eu ainda dizia: a batida na porta é o seu coração. Enquanto você está vivo, Deus está te chamando. É bonita a interpretação, é até de uma simples hermenêutica, mas o texto sagrado não está falando isso. O texto de Apocalipse 3 e 20 tem endereço, é uma igreja que está na Ásia. Respire, uma igreja fundada no alicerce da palavra, uma igreja fundada por apóstolos. Não é uma igreja como nós, que viemos, sabe Deus de onde, nem sabemos direito para onde vamos. Uma igreja que foi fundada por aqueles que andaram ao lado do Salvador, que foram testemunhas vivas dos seus milagres. Jesus está na porta de uma igreja, batendo, dizendo: eu estou aqui na porta tentando entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro.
Olha, você não entendeu ainda. Eu estou falando que já na Bíblia Sagrada, não precisamos sair da Bíblia, não precisamos atravessar o primeiro, o segundo, o terceiro século, é só entrar na Bíblia. Já tinha naquele tempo igrejas apóstatas, igrejas fundadas no nome dele, alicerçadas no nome dele, levavam o nome dele, mas ele não podia entrar lá dentro. Chamam a pós-modernidade, ou a pós-verdade, de um tempo onde as pessoas querem questionar. Traduzem isso por relativismo. Chega de relativismo. Em nome do relativismo, pregadores ungidos do passado estão dando entrevistas em podcasts dizendo assim: temos que reinterpretar a Bíblia, temos que trazer a Bíblia para o nosso tempo e inserir os nossos irmãos homossexuais dentro dela. Temos que falar para eles que Malacói, que vontade de dar um cascudo na cabeça deles. Relativizam tudo, estão enganando as pessoas. O falso ensinamento. Posso dar uma palavra para vocês? Vai me custar caro, mas posso falar? Pior do que um feiticeiro dentro da igreja, caindo endemoniado, é alguém que se diz pastor e coaduna com os erros do povo. Pior do que um herege, assumidamente herege, é aquele que vai pregar para o povo, ajunta multidões e só abençoa o povo. São como profetas de Balaão, só liberam palavras de bondade. Você vai chegar, você vai conquistar. Isso não é pregação, isso aí tem outro nome, chama-se autoajuda. E a igreja do Senhor não precisa de autoajuda, ela precisa da ajuda do alto.